Olha, o Bitcoin tem um problema de segurança e é um problema do qual pouca gente está falando. É um paradoxo, sabe? E ele pode simplesmente definir o futuro da maior criptomoeda do mundo. Então, vamos mergulhar fundo e entender que problema é esse. Essa é a grande questão, né? A pergunta de US$ 1 trilhão, literalmente. Pensa bem, as recompensas por minerar Bitcoin, elas vão diminuindo com o tempo. Isso é parte do plano. Mas o que vai motivar as pessoas a continuarem protegendo a rede? Quem vai garantir que aquele Bitcoin guardado na carteira vai continuar valendo alguma coisa? É exatamente esse o paradoxo. E ele abre a porta para cenários, bom, fascinantes e, vamos ser sinceros, um pouco assustadores também. Ok, vamos começar pela primeira resposta, a mais fundamental. E ela está, assim, no próprio DNA do Bitcoin. A rede foi desenhada, programada mesmo, para sobreviver. É como um organismo vivo que se adapta para não morrer, não importa o que aconteça. E o coração dessa capacidade de sobrevivência, dessa resiliência toda, é o que a gente chama de ajuste de dificuldade. É como se fosse um mecanismo de autocura do Bitcoin. Pensa num termostato. É isso. Ele garante que, aconteça o que acontecer, um novo bloco de transações seja criado a cada 10 minutos, pontualmente, nem mais, nem menos. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente como isso funciona na prática. A gente pode dizer que a rede respira. Quando um monte de mineradores entra, o poder computacional total, o famoso hash rate, sobe. O que a rede faz? Aumenta a dificuldade para compensar. Agora, se os mineradores saem, o hash rate cai e a dificuldade desce junto. É um sistema que se ajusta sozinho o tempo todo para a mineração ser sempre viável para alguém em algum lugar. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo de forma genial. O Bitcoin é esse sistema que respira, que se encolhe para sobreviver nos momentos difíceis e se expande quando o mercado está em alta. Quer dizer, ele não precisa de um mercado bombando para existir. Ele foi feito para aguentar o tranco, para passar pelos invernos cripto e garantir que a rede continue lá, funcionando. É a sua garantia de sobrevivência mais básica. Certo, mas e se essa autorregulação não for o bastante? E se a rede, em algum momento, precisar de uma ajuda de fora? É aí que a história fica interessante, porque entram em cena os novos guardiões. Uma solução que parece poderosa, mas que, olha, pode custar a própria alma do Bitcoin. E quem seriam esses guardiões? Bom, a gente está falando dos gigantes: Google, Amazon, Meta, Microsoft e até mesmo nações inteiras. Imagina só um cenário onde essas entidades têm bilhões de dólares em Bitcoin. Aí a segurança da rede deixa de ser um assunto de entusiastas e vira uma questão de segurança nacional, de estratégia corporativa. E o ponto-chave é o seguinte: essas empresas têm um poder de fogo computacional que é quase infinito. Se a rede estivesse sofrendo um ataque, elas poderiam simplesmente ligar uma parte dos seus data centers gigantescos para defender o Bitcoin. Funcionaria como uma espécie de tropa de choque digital pronta para agir. Só que, e sempre tem um só que. Essa proteção viria com um preço bem alto, porque ao se tornarem os protetores da rede, essas empresas se tornariam, na prática, as donas dela, e teriam um poder de influência que vai contra a essência, contra tudo aquilo que o Bitcoin nasceu para ser. O risco é esse, bem claro e direto, uma centralização como a gente nunca viu antes. O Bitcoin deixaria de ser aquela rede aberta e descentralizada para virar um clube fechado, um clube exclusivo dos gigantes da tecnologia. Estaríamos trocando a liberdade por uma segurança que é controlada por um punhado de empresas. Mas calma, existe uma terceira possibilidade, um terceiro caminho. Um que não depende de gigantes centralizados, mas do poder de bilhões de pequenos aparelhos espalhados pelo mundo. E talvez tudo isso coordenado por uma inteligência artificial. A ideia aqui é usar a força do que a gente chama de idle compute. Pensa agora, nesse exato momento, em todo o poder de processamento que não está sendo usado em celulares, em computadores pelo mundo. Sozinho, um aparelho não faz nada. Alguns também não. Mas agora imagina, bilhões de dispositivos emprestando um tiquinho da sua força ao mesmo tempo. Juntos, eles criam uma nuvem de segurança coletiva totalmente descentralizada e praticamente imbatível. E agora, para fechar, vamos para o cenário que é talvez o mais surpreendente de todos. E se os dois maiores devoradores de energia do planeta hoje, a mineração de Bitcoin e a inteligência artificial, em vez de brigarem, se tornassem aliados? Hoje, a realidade é essa. Mineração de Bitcoin e treinamento de IA estão numa guerra aberta por energia. Um lado precisa de energia para segurar a rede, para garantir a segurança. O outro precisa de energia para pensar, para processar dados.
E os dois precisam de uma quantidade de eletricidade que é simplesmente absurda. Mas e se essa competição toda virasse uma simbiose? Imagina se a mesma infraestrutura, os mesmos chips que hoje mineram Bitcoin pudessem ser usados para treinar IAs. Os sistemas poderiam alternar entre as duas tarefas, sabe? Otimizando o uso de energia ao máximo. O que hoje é uma briga, amanhã poderia se tornar a aliança mais poderosa do mundo digital. A questão é, estamos prontos para um futuro assim? Então, resumindo tudo, qual vai ser o futuro da segurança do Bitcoin? A gente tem algumas possibilidades na mesa. Será que o próprio protocolo, com seu ajuste de dificuldade, vai dar conta do recado sozinho? Ou será que vamos entregar essa chave para as Big Techs? Ou, quem sabe, vamos apostar numa IA distribuída? Essa tabela resume bem as opções. E o fato é que cada um desses caminhos nos leva para um futuro digital completamente diferente. E, no fim das contas, a questão é essa. A segurança do Bitcoin não é só sobre tecnologia, é sobre poder. É sobre quem controla a rede. E a resposta para esse paradoxo não vai definir só o futuro de uma criptomoeda, vai definir o futuro da internet como a gente conhece. E essa é uma escolha que, de um jeito ou de outro, está sendo feita agora.